Crianças, eu vou ler para vocês, para ficar mais fácil para vocês fazerem o sondar de hoje, tá? Ó, instruções de avaliação. O nome do aluno, vocês vão colocar o nome completo de vocês. Escola, MF Inácio da Costa. Chamada e turma. Então, o número de vocês e a turma, 5º ano E. Língua portuguesa. O texto História do Céu é uma lenda indígena que explica que o céu já existia, porém ainda estava se formando. Então, eu vou ler o textinho aqui para vocês, ó. História do Céu. Lenda indígena. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado, não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com um machado. Eles batiam, abriram um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando, cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. Então tem o nome do autor aqui embaixo, ó, Abreu, Ana Rosa, aonde é a história, tudo certinho. Então aqui, ó, questão número 1. Vocês vão assinalar a lápis, tá bom? Então façam um xizinho ou uma bolinha em volta da letra que vocês acham que tá certa. A lenda História do Céu explica o jeito como o céu foi derrubado pelos antigos, a maneira como o céu foi criado, segundo estudiosos da ciência, o modo que o povo antigo usou para construir o céu, a forma como o céu foi criado de maneira fantasiosa. Então, vocês vão ler o texto se tiver alguma dúvida e assinalar a questão que vocês acham correta, de acordo com a lenda, a história do céu, tá? Então, vamos virar a página aqui, ó. Aqui temos outro textinho, então vamos ler? Leia o trecho do texto a seguir. A Comédia da Vida Selvagem. O concurso Comedy Wind Photography Award, prêmio de fotografia de comédia da vida selvagem em português, chega à 5ª edição premiando os melhores e as mais engraçadas fotografias de animais selvagens pelo mundo. O prêmio surgiu na Tanzânia, explicou o norte-americano Tom Sulan, um dos criadores do concurso e presidente do júri, que escolhe as melhores fotos. A competição foi criada para mostrar animais selvagens ao redor do mundo. Queremos passar uma mensagem positiva e otimista sobre animais, disse em resposta aos alunos do 4º ano C da escola Professor Laerte. Leia a entrevista. Pedro C. Como as fotos são selecionadas? Não é um processo fácil. Temos milhares de inscrições e eu e o Paulo escolhemos os 40 melhores. Uma vez que são selecionadas as imagens, são exibidas para os juízes, cerca de 10 pessoas, e eles dão notas de 0 a 50 para cada foto. Calculamos a pontuação e a imagem com mais pontos vence. Vamos ver aqui agora a questão número 2. O trecho que você acabou de ler pertence a um texto cujo gênero é notícia, pois se trata de um texto informativo sobre acontecimento real. Entrevista, pois é marcado pela interação entre entrevistado e entrevistador. Então, leiam bem, prestem bastante atenção. Como, pois conta a história de um homem que gostava de fazer fotografias engraçadas de animais selvagens. Mini conto, pois se trata de uma história sobre animais selvagens.
Respondam a que vocês acreditam que está correta. O trecho de texto a seguir discorre sobre a plataforma de streaming Netflix, que assumiu o controle de um antigo cinema de Nova York, nos Estados Unidos. Netflix salva antigo cinema de Nova York para lançar seus filmes. De acordo com a imprensa especializada, a Netflix vem tentando há anos assumir o controle de algum cinema, pois está tendo problemas para os canais nacionais exibirem alguns de seus filmes por um tempo limitado, antes que eles estejam disponíveis em streaming. Foi o caso de Roma, de Afonso Cuarón, que ganhou 3 Oscars no ano passado. Então, agora vamos ler a pergunta. A palavra salva e Roma encontram-se entre aspas. Por quê? A primeira palavra indica o nome de um filme produzido pela Netflix e a segunda uma citação. Será? As duas indicam citações irônicas sobre os problemas que a Netflix teve com canais nacionais. A primeira palavra apresenta um sentido irônico. A segunda indica o nome de um filme de Afonso Cuarón. As duas indicam nomes de filmes produzidos por Afonso Cuarón para lançamento na Netflix. Se estiver em dúvida, leiam o texto de novo para assinalar a resposta correta, tá bom? Vamos aqui. Leia a seguir o cartaz de uma campanha educativa do estado do Rio de Janeiro. Na hora do banho, seja maneira. Desligue o chuveiro ao passar o sabonete. Então, ó o menininho aqui falando. Não seja esbanja. É mais legal ser maneira. Economize água. Essa é uma linguagem lá do Rio de Janeiro, tá, gente? Considerando a pontuação do texto, é correto afirmar que os 2 pontos foram usados na campanha com a intenção de indicar informação acessória sobre como ser maneira, anunciar o que deve ser feito para ser maneira, encerrar a frase anterior sobre a hora do banho, expressar uma ordem sobre o que fazer no banho. Então, vamos olhar de novo aqui o texto, ó. Na hora do banho, seja maneira. 2 pontos. Desligue o chuveiro ao passar o sabonete. Então, o que seria esse desligue o chuveiro ao passar o sabonete? Ele é uma explicação do que é maneira, é uma ordem ao que deve ser feito, ele encerra uma frase ou ele anuncia como deve ser maneira? Ele explica o que com esses 2 pontos? Então, prestem bastante atenção, tá bom?